Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Mais uma vez, feliz da gente poder estar junto. Acredito que essa é uma atividade que tem muita gente nova, pelo menos pelo número de inscrição e pelos nomes, né, que a gente já está mais acostumado. Então vou me apresentar. Meu nome é Valdeci, eu coordeno os cursos livres do INAP e hoje a gente vai estar aqui com um workshop com a Raquel que eu vou deixar aí para vocês no nosso chat, né? E ela vai se apresentar aqui, mas Raquel é arquiteta e trabalha aí no setor pericial, né? Desenvolvendo laudos e tem aí atividade também de reforma e presta consultoria para construtoras. Também é design de interiores, o que prova aí, né, em muitos aspectos, que a atividade de design de interiores vai para muito além daquilo que é somente decorar, né, mas criar aí harmonia dentro daquilo que é a funcionalidade e a composição de um ambiente, né? Então, acho que agrega muito para aqueles que são design interiores que estão aqui hoje, para aqueles que são arquitetos ou engenheiros, sejam todos bem-vindos. Raquel, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Só fazendo aqui, né, algumas dando aqui algumas informações, a gente tem 40 minutos de atividade, né? Em geral, termina com 35, 36. Se houver tempo, a gente abre para perguntas, mas aqueles que quiserem fazer alguma pergunta já pode deixar no chat que eu leio na medida em que for possível, tá? O certificado é enviado por e-mail para aqueles que participam e estão no grupo, e a gravação e o material da Raquel a gente disponibiliza assim que a gente conseguir converter a gravação, mas a Raquel já deixa disponível logo em seguida. E a Raquel também, né, tá com 10 cursos, né, Raquel? Quantidade grande aí dentro da É nossa ver- instituição. São cursos que complementam e desenvolvem uma atividade aí bastante interessante daquilo que é o segmento arquitetura, né, na sua condição de segmento. E eu acho que, né, não sou arquiteto, mas pelo que eu tenho de experiência trabalhando com esse segmento, são atividades aí bem remuneradas, né, com bastante procura e que eu acredito que boa parte de vocês estão aqui para poder entender e quem sabe investir, a gente está disponível aí com esse contexto de curso. Raquel, seja bem-vinda, é com você. Passo aí a Obrigada. palavra e ao final, um pouquinho antes, eu trago de novo a palavra para mim para despedir e deixar os últimos recados. Muito obrigado, gente. Boa atividade. Tá certo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É, Quero primeiramente agradecer por vocês estarem aqui comigo hoje. Obrigada, Valdeci, pela oportunidade, né? E por tudo que a gente vem construindo aí no INAP. Estou muito feliz com a oportunidade de lançar alguns cursos e especialmente hoje essa trilha de conhecimento junto com o INAP, né? Eu que comecei minha vida profissional pela minha formação em design de interiores, no INAP, inclusive. Então, é uma instituição muito especial para mim e é uma gratificação muito grande, né? Estar numa instituição como aprendente e hoje estar podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. O meu nome é Raquel Ferreira, como o Valdecir mesmo disse. Eu sou arquiteta e urbanista. E hoje venho aqui apresentar para vocês uma excelente possibilidade de capacitação nessa área de perícias. Né? Eu venho há 8 anos me dedicando a essa área de atuação, que eu considero uma área importante, uma área muito interessante e que sempre me trouxe boas oportunidades, né, de trabalho e pessoais também. Essa área de perícias e produção de laudos e documentos técnicos, né? Eu tenho essa atuação, ela vem desde do início da minha carreira, em paralelo também tenho um escritório de arquitetura, sou especialista em projetos de reforma
Atuo também com produção e elaboração de laudos técnicos e perícias, né, consultoria para laudos periciais também. Também faço consultorias para construtoras, incorporadoras, pessoas físicas, né, que queiram comprar, alugar imóveis, queiram entender sobre o potencial construtivo, possibilidades de reforma, né, essas coisas ligadas ao mercado imobiliário, né? E durante esse tempo eu fui me capacitando, então eu tenho capacitação em perícias judiciais, tenho certificação em avaliação de imóveis, além de ser arquiteta e urbanista, né, formada pela PUC, e também a minha formação de design de interiores. E aí venho falar hoje sobre um trabalho que, para mim, é muito importante, que é a perícia judicial. E o meu objetivo aqui é ser referência, né? Referência na formação de profissionais que atuam com excelência, que atuam com ética, nesse nicho que está em expansão e que precisa de profissionais qualificados para receber toda essa demanda, né? Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês os conhecimentos esses conhecimentos da área, né? A área de perícia técnica e laudos, ela especificamente é uma área que vem em crescimento de demanda, por alguns motivos específicos, assim, em relação a legislações, né, municípios, trocas de legislações, acaba que o perito ele atua muito nessa compatibilização de legislações, uma maior conscientização das pessoas sobre os direitos do consumidor, principalmente relacionados à questão de imóveis, né, aluguel, problemas com contrato, problemas de reforma, garantia de obra, né? Consequentemente, isso vem com um aumento de processos judiciais, né, envolvendo questões construtivas, assim. Então, a gente está tendo uma alta demanda nessa área. Além de honorários que são diferenciados mesmo em relação a projetos arquitetônicos ou até projetos de engenharia mesmo, são honorários muito bons, e também uma área que traz um reconhecimento profissional muito grande, assim, né? Uma validação do nosso conhecimento técnico, né? Essa profissão de perito, em vistoriador ou produtor de laudos técnicos, né? As grandes vantagens que eu vejo assim hoje é essa diversidade de atuação, né? É uma área em que a gente consegue, se a gente tiver uma boa análise, uma boa percepção das oportunidades, né? A gente pode trabalhar com várias áreas, né? Então a gente tem perícias judiciais, perícias extrajudiciais, que são inclusive um nicho de entrada muito bom nesse mercado, né, as perícias extrajudiciais, assistência técnica, inspeções prediais, avaliações imobiliárias. Então, veja bem, é uma área que a gente tem muitos nichos de atuação, né? Não são só os nichos de atuação de banco, né? Que eu acho que hoje tem sido um foco grande assim também. E também uma possibilidade de atuação paralela muito boa, assim, e que te possibilita, além de conciliar outras atividades, ela para te gerar uma renda complementar, ela também vai te consolidando na sua profissão. Então, eu considero que ela faz um serviço duplo, assim, sabe? Ela vai, né, deixando a gente, aumentando o nosso reconhecimento profissional, além de possibilitar que a gente faça outras atividades, gerando rendas complementares, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora, vou começar mostrando um caso que ilustra muito bem essa área de atuação e foi um caso que mudou a minha perspectiva em relação às perícias e os laudos técnicos, né? Eu coloquei aqui o nome da minha cliente como Luciana, mas é um nome fictício, tá? Para a gente proteger a privacidade, né, da minha cliente. Mas foi um caso real que aconteceu no meu primeiro ano de formada em arquitetura. Era um ano em que eu estava bastante focada no meu escritório de arquitetura, estava começando, né, a carreira, então trabalhando bastante para
para divulgar os meus projetos e divulgar o meu nome ali no mercado. E aí a Luciana, que é uma conhecida, uma pessoa que me conhecia naquela época, me procurou para esclarecer sobre um problema que ela tinha tido, né? Ela tinha conseguido encontrar o apartamento dos sonhos dela, né? Ela entrou num casamento e eles conseguiram encontrar um apartamento que era do jeito que eles queriam, um apartamento de cobertura, com piscina, no bairro que eles sempre quiseram morar, dentro do orçamento deles. Então, sem pensar duas vezes, eles fecharam um contrato de aluguel e já começaram a organizar a mudança e fazer todo o planejamento para morar naquele lugar, né? Então assinaram um contrato, fizeram todo o procedimento para fazer a mudança. Quando eles fizeram a mudança, né, uma semana depois da mudança, daquela confusão, né, de caixas e tudo mais, eles fizeram uma festa com a família para comemorar, né, a mudança do apartamento, que eles estavam em um lugar que eles gostavam e era um sonho da Luciana, né? Então eles naquele dia eles ligaram a piscina do apartamento e minutos depois, assim, eles perceberam que tinha um barulho diferente, alguma coisa estranha, e a piscina estava com problemas de infiltração, né? A estanqueidade da piscina estava danificada, né? Completamente danificada a estrutura, a água correu para o andar de baixo do apartamento, né? Molhou vários móveis que ela já tinha colocado no lugar. E a partir dali ela começou a ver que o apartamento estava em condições de uso muito precárias em relação à parte hidráulica, principalmente, né? Então ela me procurou para saber o que ela poderia fazer, como que a gente poderia atuar naquela situação, né? Porque o apartamento estava recém assinado o contrato e ela não tinha visto todas esses problemas no apartamento, né? E aí foi naquele momento em que eu analisei aquela situação e eu percebi assim que o que a Luciana estava precisando era de uma profissional para identificar a origem daquele problema, para ela relatar para a imobiliária, né? E para documentar aquela situação, né? Para ela conseguir desfazer o contrato na imobiliária ou que eles arrumassem o apartamento. Acabou que a perícia mostrou muitas irregularidades, assim, então eu fui lá, fiz uma avaliação, né, documentei todo o estado do apartamento, documentei como que estava o apartamento após o uso da piscina, né? E aí a gente conseguiu, naquele dia, fazer um documento muito bom, relatando todas essas coisas. Eu fiz um levantamento também dos móveis que ela usou. Então, o que eu percebi ali é que ela precisava disso, de uma profissional para documentar bem, para documentar de acordo tecnicamente, né, para ela ter provas para apresentar para a imobiliária. Então, com esse laudo, ela conseguiu resolver essa questão contratual. Ela saiu do apartamento sem multas e também conseguiu ser ressarcida, né, dos móveis danificados, né, pela infiltração. Então, foi aquele momento me deu um start, assim, porque eu percebi assim que o meu trabalho técnico de alguns dias ele foi fundamental para solucionar um problema que ela poderia ter por meses, né? Além de um prejuízo financeiro muito grande, né? De perder móveis, ter uma reforma dentro do apartamento, com você morando no apartamento, sendo de aluguel, né? Você ainda pagando aluguel. Então, ela conseguiu resolver essa situação e esse foi um dos casos, assim, um exemplo prático, né, de como que a nossa formação técnica ela pode ser aplicada em diversas formas, né? Naquela ocasião eu gerei uma RT, então isso também foi para o meu banco de trabalho, né? Uma RT. E é um exemplo prático, assim, né? Nos nossos próximos minutos eu vou explicar para vocês e apresentar como que vocês podem se capacitar nessa área para, assim como eu, atuar em diversas frentes da arquitetura ou engenharia técnica. E para isso,
Como eu mencionei anteriormente, né, o mercado de perícias arquitetônicas no Brasil e laudos, ele tem crescido consistentemente. Mas a gente tem enfrentado no mercado uma grande questão que é uma lacuna mesmo entre essa demanda de serviços técnicos e a oferta de profissionais que são capacitados para atender essa demanda. Eu tenho encontrado muitos profissionais que são muito bons tecnicamente, são excelentes, mas que têm muita dificuldade em passar esses conhecimentos para um documento técnico e tudo mais. E é exatamente essa lacuna que essa capacitação vem para ajudar a preencher. É, Oferecendo 3 cursos, né? Perícias arquitetônicas do zero, avaliações técnicas de imóveis e tendo laudos técnicos com clareza. Então, nessa trilha, a gente pode observar que a gente sai de um profissional que não tem uma experiência em perícias, não sabe aonde pode atuar, para um profissional que vai sair escrevendo, produzindo, fazendo avaliações técnicas com confiança e, sendo assim, apresentando um trabalho excepcional, crescendo na carreira, né? Então, voltando à trilha de capacitação, vou começar apresentando o meu primeiro curso. O primeiro curso, ele é perícias arquitetônicas do zero, né? Então, esse curso, ele é voltado para pessoas iniciantes na área de perícias e para pessoas que querem entender os fundamentos da área também, né? É um curso de 20 horas e nesse curso o diferencial dele é o foco prático, né? Então, vocês vão sair daqui sabendo exatamente como começar a atuar com perícia, né? A gente sabe que hoje a gente tem várias categorias de perito, né, tipos de avaliação de perícia, complexidade. Então, a gente tem, por exemplo, capacitações e atividades que a gente pode fazer sem nenhuma formação, né, apenas com a nossa capacidade técnica, sem nenhuma formação além da nossa formação de origem, né? Então, aqui a gente vai aprender como precificar serviços, quais são os primeiros passos para começar nessa carreira, né? Qual que é a diferença entre perícia, vistoria, laudo, avaliação? São todos documentos técnicos, mas com finalidades diferentes, com estruturas diferentes. Então, é importante a gente saber estruturar bem toda esse conteúdo, né? Áreas de atuação disponíveis para um perito hoje no mercado, né? Como começar a atuar como perito judicial ou assistente técnico, que eu acho que é a forma de perícia que hoje mais chama atenção para a questão dos honorários, né? Da, do reconhecimento. Então, a gente vai passar por essa situação, como começar ali a atuar como perito judicial, como começar a atuar como assistente técnico, né? Entender as responsabilidades e os aspectos técnicos da nossa função, porque é importante conhecer, né, os limites e os deveres profissionais dentro das perícias, né? E durante o curso também a gente vai analisar casos reais, né? Inclusive, incluindo aquela citação, a citação do caso que eu tive da Luciana, né? Que eu fiz. Então, incluindo aquele caso, eu vou citar outros casos e como eu consegui responder ao cliente com que tipo de documentação técnica, né? Passando para o nosso curso 2, aqui já é um curso que eu posso dizer assim, depois da gente dominar os fundamentos, né, como o que a gente vai fazer no curso 1, o segundo curso tem um foco na aplicação prática dos conhecimentos, né? Então, como realizar vistorias cautelares, né, que é um dos serviços de maior demanda no mercado e é uma grande porta de entrada para o mercado de perícias e laudos, que é a vistoria cautelar antes de acontecer qualquer obra, qualquer reforma próxima a nós, a gente faz uma perícia relatando a situação atual do imóvel para a gente manter a integridade do imóvel do começo ao fim. Então, essa é uma porta muito boa.
Aplicação, né, da NBR 16747, que é a norma técnica que especifica as classificações e manifestações patológicas, né, arquitetônicas e construtivas. Então, é uma lei que a gente acaba usando bastante, então a gente vai dar uma olhada nessa lei, ver como ela funciona, como identificá-la, identificar e classificar quais as documentações, né, e quais problemas construtivos a gente apresenta, né? Então, quando a gente chegar numa vistoria, quais são os pontos importantes a se abordar, qual tipo de patologia a gente mais encontra, é, vistorias de vizinhança também, que é uma especialidade técnica bem específica dos arquitetos, e também o uso da tabela SINAP, né, para estimativas de custos, né, que é uma ferramenta que agrega um valor técnico ao laudo muito grande, assim, que lá a gente consegue fazer uma cotação de valores, entender qual o tipo de tempo, de mão de obra a gente vai precisar e apresentar também como que eu posso dizer, me faltou a palavra, gente, desculpa. Mas é como que a gente pode fazer um pré-dimensionamento de resolução daquele caso. Né? Então, o diferencial aqui é a simulação prática mesmo, né? Então, a gente vai trabalhar com um caso real, com fotos, plantas, documentos, produzir um relatório técnico básico ali, entender a partir daquele documento que a gente tem, como que a gente pode realizar uma perícia bem feita, fundamentada e bem documentada. No nosso terceiro curso da trilha, né, que é escrevendo laudos técnicos com clareza, ele já foca numa competência essencial do mercado hoje, que a gente vem, né, para entender esse mercado de perícias e laudos, que é porque a gente não basta a gente ter conhecimento técnico se a gente não conseguir comunicar adequadamente o que a gente quer, né, o que a gente precisa. Então, esse curso ele tem como objetivo desenvolver as habilidades de como organizar o raciocínio antes da escrita, como adaptar uma linguagem para diferentes leitores, né? Vou dar um exemplo para vocês práticos de como adaptar linguagens. Eu já fui contratada para ler e interpretar um laudo de um outro profissional, porque era um cliente leigo, uma linguagem muito técnica apresentada naquele documento. Então, o cliente não conseguiu entender, não conseguiu ter uma resposta que ela queria, não foi suficiente para ela, então ela teve que me contratar para eu passar para ela tudo que estava escrito ali, né? Da mesma forma, a gente tem que adaptar os nossos conteúdos, por exemplo, nas perícias judiciais, a gente vai estar lidando com juízes, né? Então, como adaptar essa linguagem, né, para os juízes, como adaptar uma linguagem para os advogados, para os clientes, né? E uma das coisas principais também é como conseguir, gente, conectar as evidências técnicas que a gente consegue coletar na vistoria técnica para construir uma argumentação sólida para responder as questões do laudo, né? Essa é a diferença entre um laudo comum e um laudo bem fundamentado, um laudo convincente, um laudo robusto. Então, eu sempre falo assim que o nosso trabalho nessa área, ele é muito representado pelo nosso laudo, né? O nosso laudo é nosso cartão de visitas ali. Então, é importante saber se apresentar. E para quem vamos apresentar também, né? Isso faz com que o profissional ganhe conhecimento, ganhe reconhecimento e, consequentemente, ganhe honorários maiores, né? Uma possibilidade de escolher melhor seus projetos, suas perícias. Então, é um curso que eleva a qualidade do serviço, né? É o que eu coloquei anteriormente, gente. Não basta ter conhecimento técnico se a gente não consegue comunicar ele adequadamente. Então, esse é o nosso foco no curso 3, tá bom? Como metodologia de ensino para esses 3 cursos, eu busquei fazer uma capacitação que fosse progressiva e complementar também, né? Progressiva porque ela pode ser utilizada
para pessoas que estão no começo da carreira, querem entrar no ramo de perícias, né? Têm esse interesse de saber mais, tanto para pessoas que já atuam, mas querem melhorar a sua seu know-how, desculpa, seu know-how técnico, é, seu network. Então, para isso, eu elaborei uma metodologia bem estruturada, assim, onde a gente vai ter uma abordagem prática, né? Uma aplicação dos conceitos que a gente for ver, a partir de uma comparação a partir de casos práticos, né? Estudos de caso, casos baseados em perícias e laudos que eu já fiz, situações que eu já presenciei, exercícios individuais também, para a gente ter maior fixação do conteúdo, feedback também, eu vou ter um feedback, vou dar um feedback dos exercícios, né? Além de material de apoio. Esse material de apoio eu desenvolvi para auxiliar vocês a partir dessa capacitação, né? Por isso que eu falei que ela é progressiva e complementar. Então, o objetivo é vocês saírem daqui também com um material didático que tenha checklists para vocês conseguirem construir uma boa forma de trabalhar, que tenha uma boa bibliografia sugerida, né, para a gente conseguir sempre estar nos atualizando, e referências técnicas para consulta, né? Então, mais do que saber o nome da lei, qual é a lei, é como procurar, onde achar as informações que eu preciso, né? Além de uma certificação no final de um curso reconhecido pelo mercado, né? Uma instituição muito séria como o INAP. Quais os principais diferenciais, gente, que eu considero nessa capacitação, tá? Isso, eu vou ser sincera e honesta aqui com vocês. Né? Fiz um curso de avaliação de imóveis, tenho uma capacitação em perícias judiciais, tenho outras experiências em cursos, né, em relação a perícias, bate-papos, congressos. E o que eu acho que a gente vai ver diferencial aqui é como ir além do conhecimento técnico na perícia, porque eu sei que é muito importante, né? A gente tem que saber do que a gente está falando. Isso é uma coisa muito importante, inclusive vai balizar todo o nosso trabalho. Mas como usar esse conhecimento técnico, né? Então, aqui trazer para vocês como saber agir como um bom perito, né? Como ter uma bibliografia técnica consolidada, né? Então, aplicar isso em casos reais é uma ótima oportunidade para a gente fazer network com profissionais da área, que é muito importante que a gente tenha bons parceiros. Então, eu falo hoje assim que mais do que conhecimento técnico, a gente tem que ter boas parcerias de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho com muitos parceiros, eu trabalho com engenheiros hidráulicos, engenheiros mecânicos, vários tipos de profissionais, porque eles vão me ajudar na hora que eu precisar de uma visão técnica diferenciada que eu possa oferecer, mas que eu também consiga estruturar esse documento. Além das habilidades práticas, né, para executar boas vistorias e boas análises, né, treinar o nosso olhar para estar sempre em busca de boas argumentações. Então, vamos também ver competências de comunicação, que é como produzir documentos técnicos com qualidade, né? Além de dar para vocês uma visão de mercado geral, tá, gente? Uma oportunidade de atuação para vocês conseguirem identificar possíveis oportunidades de atuação nesse mercado. Então, o que a gente está falando aqui hoje? De profissionais que hoje não se sentem seguros tecnicamente para fazer boas vistorias, para elaborar bons laudos. Dificuldade em precificar serviços, né, de perícia e avaliação também. Um desconhecimento também dos procedimentos e normas técnicas existentes, onde procurar e onde buscar, né? E a partir da nossa transformação, da nossa trilha de conhecimento, passar para vocês e ajudar vocês a
a desenvolver competências, né, e trazer domínio técnico, né, para a hora de identificar patologias, um domínio para a elaboração de documentos técnicos, né, uma segurança também para precificar os nossos serviços, conhecimento aprofundado das normas. Então, para você ter um bom vocabulário na hora de conversar com os clientes, né, passar confiança. E a partir disso a gente vai desenvolvendo a capacidade de análise, técnicas de documentação, como registrar, né, as evidências técnicas, compreensão do papel do técnico. Então, habilidades também de elaborar documentos técnicos. Então, o perfil do profissional capacitado é esse, gente. Profissionais que têm conhecimento técnico e capacidade de análise. E, a partir disso, produzam bons documentos técnicos, né? Para essa jornada, né, o nosso cronograma inicial e formato de curso é um cronograma online. Eu acho que que eu acho que facilita bastante, né, a nossa dinâmica aqui. E são 2 sábados por curso, né? Como são os cursos têm 20 horas, seriam 2 sábados de 8 às 18, onde a gente vai conversar, trocar informações. Não são cursos discursivos apenas, tá, gente? São cursos participativos. Então, a gente está aqui para dividir essas experiências juntas e trocar da melhor forma possível. E eu estou assim muito feliz novamente, empolgada, e espero que vocês, a partir dessa conversa, queiram também transformar a carreira de vocês, né? E busquem se capacitar em um nicho promissor, um nicho valorizado no mercado, que é o nicho de arquitetura e engenharia para perícias e produções de documentos técnicos, né? Então, espero muito que vocês se inscrevam, que a gente possa trocar bastante e que vocês saiam dessa trilha de capacitação profissionais de excelência, profissionais que sejam referência ali na sua atuação, que sejam. E a partir disso também que vocês tenham novas oportunidades, né? Então, eu vou abrir agora, daqui a pouquinho, para perguntas gerais sobre o curso, alguma coisa assim. Eu quero agradecer muito pela atenção de vocês. Eu sei que o tempo que a gente tem aqui é um pouco curto, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês tudo que a gente está disposto aqui a caminhar juntos e venho convidar vocês a fazer parte dessa transformação, ok? Muito obrigada e espero que a gente consiga construir juntos aí o seu futuro, né, nas perícias técnicas e arquitetônicas. Vou passar agora a palavra para o Valdeci. Ele tem umas coisinhas que quer falar com A a gente. gente conseguiu ter até um tempo para perguntas e respostas, né? Que é Isso. muito bom. Alguns comentários, Raquel, mostram lá que até perguntaram, né? Ah, é para vender o curso que está fazendo esse curso? Bom, na Uhum. verdade, a gente tem um workshop, né, onde a gente cria aí a oportunidade de vocês conhecerem um cenário profissional, né, uma atividade que depende, obviamente, de competência técnica para além daquela que muitas vezes a gente tem ali a qualificação. Então, busca-se, né, uma nova qualificação e um aperfeiçoamento nesse contexto, né? É lógico que muitos de Exatamente. vocês que são arquitetos e engenheiros, pela própria condição técnica da sua formação, já poderiam enveredar por esse caminho. E a gente começou aqui no início falando dessa questão de não só a formação, mas também dos ganhos, no sentido aí de que isso pode ser tanto complementar aquilo que a gente já faz, né, enquanto profissional, quanto até uma condição de parâmetros, de ganhos profissionais que vão para além daquilo que às vezes se percebe no mercado olhando somente para o arquiteto ou engenheiro na sua base de formação. Você tem ideia de quanto que hoje um profissional dessa área competente nessa área, atuando nessa área, tem aí alguma retirada média por projeto? Você falou aí, inclusive, da precificação, né? Da própria mão de obra, que é muito complicado e a gente sempre
abordado, né, na escola, perguntando: existe uma tabela para isso? Sim. Hoje a gente tem, né, a tabela Sinap, a gente tem, por exemplo, o CAL, tem alguns balizadores de preço, de valor. E isso, por exemplo, você apresentar esses balizadores hoje para um laudo técnico eleva muito a qualidade do seu laudo, justamente porque é uma coisa que poucas pessoas têm conhecimento, né? Então, é exatamente o que você mencionou, Valdeci, é sobre você ter uma atividade que você pode constituir paralelamente às atividades que você tem hoje, que inclusive te beneficia nas atividades que você tem hoje, né? Porque quando você coloca que você é perito, que você trabalha tecnicamente nessa área, as pessoas te veem, te olham diferente. E eu posso te dar uma perspectiva de pelo menos 50% assim, em qualquer a mais assim, de honorário em relação a um projeto convencional de arquitetura, por exemplo, né? Então, por exemplo, o caso da Luciana, que eu mencionei inicialmente, né, foi um caso que eu fiz em 4 dias, né? E provavelmente ganhei a mesma coisa de projetos arquitetônicos que já realizei. Então, para os profissionais da área que sabem todo o trabalho, né, e todos os procedimentos para entregar um projeto arquitetônico, a gente vê que é uma remuneração diferenciada e é uma remuneração muito interessante. Então, muitas pessoas e profissionais hoje atuam somente como peritos e redatores de laudos, né? Essa Uhum. é uma área que ela pode ser, inclusive, exclusiva. É, eu fui usuário, né? Num momento aí. Alguém Acho está que alguém falando alguma está coisa, gente? com um microfone ligado. É. Eu fui Ai, usuário rapidamente, que a gente só tem 3 minutos. Eu fui usuário, eu necessitei de comprar um imóvel que ele teria que passar por uma perícia técnica, né, de avaliação uhum, por metro quadrado, porque o dinheiro que iria ser utilizado é um dinheiro público, né, uma sede de autarquia federal. Então, como aham, presidente na época, isso já tem 20 anos, tá? Cerca de 20 anos. Então, na época, dentro daquilo que era o processo da compra, a gente tinha que fazer esse levantamento. Aí a gente correu atrás para uhum, poder, nem sabia, né, que existia isso, corremos atrás para poder contratar um perito. Isso há 20 anos atrás, para que vocês tenham uma ideia, né, nós achamos valores que iam de 12.000 a 3.000, né? É lógico, uhum, por uma condição de ser dinheiro público também, que a gente utilizaria, a gente acabou optando pelo menor valor, que é o que nos obriga a lei, né? vou te dar um E a gente exemplo, achou que Valdeci. fosse uma coisa assim, extremamente criteriosa, como de fato até foi, né? Tecnicamente, Aham, mas a percepção de fora, né, é que em 2 horas o cara fez todo o levantamento, tirou a foto. Obviamente, ele tinha ali o conhecimento técnico, um conhecimento bibliográfico, enfim. E em 2 horas, né, ele fez lá o trabalho de vistoria e no outro uhum, dia ele apresentou o laudo que atendeu perfeitamente as questões, né, exigidas em lei e ali foram R$ 3.000 em menos de 24 horas. Isso é. lembrando que são 20 anos atrás, né? Hoje, Hoje, por possivelmente, esse exemplo, valor para é você outro. comprar um apartamento, você tem que ter uma perícia de entrega das chaves, né? Então, É. vamos supor, gente, que a gente fez uma parceria com uma construtora Temos que um está minuto só, entregando. tá, Raquel? 30 Só segundos. para concluir. Se essa construtora fizer um condomínio de 300 apartamentos, eles têm que apresentar 300 laudos É. de entrega de chaves. Então, aí que a gente entra, né? 300 laudos de apartamentos que não estão ocupados. Então, é uma oportunidade muito boa de mercado. Isso aí. Gente, a gente não consegue, obviamente, tratar tudo aquilo que a gente precisa dentro de um único workshop. A Raquel, ela está disponível no grupo para que vocês possam perguntar. Esse é o primeiro de muitos workshops. A gente agradece aí a presença. E lembrando que a gente vai deixar todas as informações no grupo.
e a gravação também daquilo que é esse momento nosso. Agradeço, 4 segundos para terminar. Boa noite a todos, um grande abraço Boa e até a noite. próxima.